Bom dia, essa paz. Hoje o pastor Levi, o nosso pastor, está em Brasília, onde foi o casamento do seu filho, o Lucas, né? E por isso que ele não está conosco essa manhã. E até por isso também que eu tenho o privilégio de trazer a palavra de Deus, convidando a igreja para que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, há uma série de sermões sendo pregados aqui pelos pastores da igreja, sempre agora em cima do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 12 ao verso 14. Diz assim o texto: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. Fala conosco agora, por favor, por meio da sua palavra. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amados, Atos dos Apóstolos. Veja, esse livro, todos nós sabemos, foi escrito pelo evangelista Lucas. Ele, na verdade, não acabou, não é? Esse livro permanece, ele continua à medida em que nós somos discípulos de Jesus e nós continuamos a igreja de Jesus. Esse livro, escrito por Lucas, como eu disse, parece ser no início do primeiro capítulo, uma continuação do seu evangelho. Trata especialmente aqui da vida de dois apóstolos, Pedro e Paulo. E esses homens, então, que fizeram a transição de Cristo para o cristianismo, esses homens, eles morreram, mas outros vieram, e vieram outros e outros, até que chegamos nós. Nós somos esses servos do Senhor que continuam a igreja de Jesus Cristo. Esse texto fala do momento em que os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, Monte Olival. Era um monte apreciado por Jesus, era um monte que Jesus costumava agir de alguma maneira especial. Ali, por exemplo, o Jardim do Getsêmani ficava nesse local, cerca de 1,5 km de extensão, a uma altitude de 828 metros, a leste de Jerusalém. Via-se Jerusalém de cima desse monte. Então, quando Jesus fala da cidade, quando Jesus ensina os seus discípulos nesse monte, ele aponta para Jerusalém, eles conseguiam enxergar a cidade. É nesse monte, por exemplo, mais um exemplo, em que Jesus é assunto aos céus. Era um lugar em que Jesus gostava de estar. E era um momento diferente aqui para a vida dos discípulos, tendo em vista que pela primeira vez, com exceção dos 3 dias em que Jesus morre e pega as chaves do inferno, enfim, e ressuscita, com exceção desses 3 dias, é a primeira vez em que os discípulos se veem sozinhos. Jesus não estava mais com eles. A segurança da companhia de Jesus não existia mais. Até então era um pouco mais fácil para os discípulos lidarem com os problemas. Se eu tinha uma dúvida, eu perguntava para Jesus, olhava no olho dele e dizia: Jesus, e agora? O que eu faço? Eu, pelo exemplo de Jesus, andando, caminhando, a forma como ele tratava as pessoas que encontrava, eu tomava também para mim esse modelo de vida. Eles aprendiam com a presença física de Jesus. Mas agora Jesus não estava. Agora Jesus, assunto aos céus, ele dá aos discípulos o desafio de começarem a viver sobre novas perspectivas. É evidente que, de uma forma bastante retórica aqui, eu vou citar uma frase que traduz o desafio desses homens. O que fazer quando Jesus não está?
O que fazer quando Jesus não está? Jesus é onipresente, por isso eu digo que é de uma forma retórica, mas o que fazer quando agora são os meus olhos espirituais, agora de fato é a fé, o meu carro-chefe, o meu propulsor para tomar conta das minhas atitudes e para pautar os desafios que eu tenho à frente. Bom, agora, discípulos, é com vocês. Esses desafios que envolvem a nossa fé, ou o que fazer quando nós não vemos Jesus, literalmente ou por vezes, até quando a nossa fé é instigada, é exercitada, ela é cobrada. Parece que eu não tenho a fé necessária para encarar aquela circunstância, aquela necessidade. Isso é comum. Tanto que os discípulos pedem, em determinado momento, a Jesus: dá-nos mais fé. Você ouviu e ouve várias vezes aqui nesse púlpito que você precisa ter fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, e é pela fé que nós vivemos. Mas e cadê a fé quando eu preciso dela? Eu fiz o L agora aqui, tá? Cadê a fé quando você precisa se comportar de forma adequada diante de Deus, diante da vida? Você está triste demais, irmão, parece que não entende que Jesus está te vendo. É pela fé que esses sentimentos, à luz da palavra de Deus, tomam conta do meu coração. Onde ela está? O que fazer quando parece que eu não vejo Jesus, quando parece que Ele se foi? Esse era o desafio dos discípulos, era viver sob uma nova perspectiva. Agora é com vocês. A presença física das pessoas que nós confiamos nos traz segurança. Eu, no meu ministério, no meu caminho, tenho pessoas a quem eu recorro fisicamente, ligo, para tomar para saber o que fazer. Meu sogro é um deles. O que eu faço, né? Daí meu sogro diz: é com você. É uma brincadeira, ele me dá muitos conselhos. Mas eu lembro... Mas é interessante, às vezes nós procuramos as pessoas, né, pedindo. Nós queremos às vezes um álibi. A gente só quer alguém que pense como a gente. E o conselho nem sempre é como nós gostaríamos de ouvir. Bom, mas eu lembro do pastor Barros, pena que ele não está aqui hoje. Mas o pastor Barros era uma dessas pessoas. Minha primeira visita, eu nunca me esqueço, foi naquele hospital que fica na frente da Praça Rui Barbosa, Santa Casa. Minha primeira visita foi lá, e eu me apresentei, eu não sabia ainda como me comportar. O ministro tem uma carteira de ministro, eu levei a carteira, e eu falei: olha, eu sou um pastor, eu gostaria de fazer uma visita. Aí a moça não queria direito. Não, lembro antes disso, quando eu liguei para o pastor Barros e falei: pastor, eu preciso do senhor. Ele: por quê? Porque eu vou fazer minha primeira visita, eu não sei o que falar. E aí eu fui, e lá a moça fez uma carteirinha, um crachá, e ela escreveu Castor. Acho que ela não entendeu que eu era pastor. O Castor Ricardo está chegando, está entrando. Eu guardei isso por um tempo, depois não sei onde foi parar. Mas o pastor Barros me dava, com certeza, segurança, a presença dele, por vários momentos, me trazia casamentos. Às vezes eu ligava para o pastor Barros: pastor, vou fazer um casamento, vai comigo, fica só do meu lado ali, isso me traz. Não sei se há muitos médicos aqui, mas a primeira cirurgia, porque até então você aprendeu com o seu professor. Mas e quando é você agora que precisa tomar as decisões? Primeiro dia de emprego, você se formou em alguma profissão aí? No primeiro dia, e agora estou eu aqui, precisa fazer um dente lá, né, Wagner? Aprendeu lá na escola, mas agora é sério. A pessoa contratou o teu serviço, se você fizer errado, não tem um professor do lado para dizer: ó, não é assim. Mas a vida agora, o desafio agora era esse: discípulos, eu vou. Tudo que eu ensinei, tudo que eu deixei a vocês, agora precisa ser colocado em prática. É uma nova perspectiva, é a perspectiva em que nós estamos, nós vivemos. E o que nós precisamos fazer? Quais são os conselhos que Deus nos dá aqui, por meio desse texto, para que quando eu não enxergue Jesus, eu tenha plena certeza de que mesmo assim Ele lá está. Porque quando eu não enxergue Jesus, eu viva bem, eu tenha vida boa.
porque é isso que todos nós queremos, é isso que Deus quer para nós também. Primeira atitude desses discípulos, ela tem como base o verso 4 do primeiro capítulo. Olha o que Jesus diz para os discípulos: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Jesus pede para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém. E aí quando eu olho o verso 12, eu percebo que o texto vai dizer assim: então voltaram para Jerusalém. A primeira atitude dos discípulos diante desse desafio, dos desafios da vida, aqueles que nós precisamos enfrentar do dia a dia, enfim, é: vá para onde Deus mandou. Permaneça onde Deus te colocou, onde Deus quer, se você já estiver em Jerusalém. Mas faça exatamente aquilo que Deus pediu para você fazer. Sabe por quê? Porque a obediência nos dá segurança. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos plena convicção de que nós permanecemos debaixo da sua vontade, embaixo da sua vontade, e portanto, se Ele fez, se Ele pediu, Ele há de sustentar, Ele há de me ajudar. Diante desse novo contexto, agora que eu não vejo Jesus, eu preciso de ajuda, eu estou com medo. Pare para pensar no coração desses discípulos. Eu não estou falando de uma coisa qualquer aqui. Eles podiam ser mortos, havia ameaça física sobre eles. O arrimo da fé deles tinha saído, tinha subido aos céus. Eles precisavam de ajuda, eles estavam com medo, eles estavam sendo confrontados com relação aos seus pensamentos, à sua fé, aquilo que eles acreditavam. E diante dessa situação, eles tomam a primeira medida correta: vamos fazer aquilo que o nosso mestre nos pediu, voltemos para Jerusalém. Era uma distância de aproximadamente aqui 1 quilômetro, mesmo que fala que é a distância de um sábado. Se a distância de um sábado não poderia ultrapassar aqui 1.200 metros. Havia punições para quem num sábado andasse mais do que isso, a não ser que fosse para fazer o bem, no sentido, preciso salvar alguém e tal, havia algumas exceções. Mas aqui eles apanhavam, tinha castigo físico para quem ultrapassasse essa distância. Apenas uma curiosidade. Então nessa distância de aproximadamente 1 quilômetro, é para lá que eu vou para o lugar onde Deus me quer, onde Deus pediu, onde Deus quer você. Qual é o lugar em que você deve estar, ou você deveria estar? Você está no lugar onde Deus quer que você esteja? É uma resposta difícil de ser dada. Será que o emprego que você hoje assumiu é o lugar onde Deus quer você? E esse lugar não necessariamente é um lugar físico, mas será que aquilo que eu faço hoje, a minha postura, o meu comportamento é o que Deus quer de mim? As decisões que eu tenho tomado, será que são essas as decisões que Deus quer que eu tome? Porque se sim, eu estou seguro. Se não, eu estou em maus lençóis. É por isso que tem muita gente que patina na vida. Parece que está andando no gelo, vai e não sai do lugar. Parece o Fiat 147 que eu tinha. Enchia o tanque e não saía do lugar. É aquele tanque, não podia encher o tanque porque cheirava gasolina, mas não dava para chegar na praia. Mas é isso, tem gente que não sai do lugar, não sai, tenta, porque talvez esteja permanecendo no lugar onde Deus não te quer, ou esteja querendo ir para o lugar onde Deus não quer que você vá. Há um texto muito significativo a respeito disso, que é a vida de Esther. Um momento em que Esther vira rainha, todos nós conhecemos lá um pouco da história, e ela salva o povo de Israel à medida em que ela se torna rainha. E num determinado momento, o texto diz assim, Esther capítulo 4, verso 12 a 14, olha que lindo. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, esse é o texto,
Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Isso é incrível. Quem sabe não foi para um momento como esse da história da sua família que Deus te fez? Aí você responde. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te fez músico? Quem sabe? Quem sabe que não foi para um momento como esse que Deus lhe deu a aposentadoria? É incrível. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou no lugar que Ele quer? Eu não quero esse lugar é muito ruim. Não quero. Tem gente que reclama do lugar onde Deus colocou, porque as coisas são boas, perfeitas e agradáveis para Ele, não para você. A gente lê o texto assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não está tão boa, não está tão perfeita e nem está agradável. Pode ser para você, porque nunca foi para você as coisas, sempre foi para Deus. A vontade é boa para Deus, a vontade é perfeita para Deus, ela é agradável para Deus. Pode ser que para você não esteja, mas é para Ele, nunca foi para você. Só que você tem que permanecer. Bom, quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te trouxe para cá. Esse é um ponto-chave da vida do cristão. Onde Deus quer que você esteja. Os discípulos entenderam, eles deveriam ir para Jerusalém. E indo para o Jerusalém, foram para o cenáculo. O cenáculo não é qualquer lugar. O cenáculo ficava no eirado, em cima, no lugar acima já deve ter ouvido isso, que havia rua acima das casas, né? As casas eram conjugadas assim, e muitos dormiam. Até o texto diz que é melhor dormir em cima do telhado do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Que loucura isso, né? O texto diz assim: é melhor dormir no telhado do que ficar dentro de casa com uma mulher que só reclama. Dá aquela cutucada agora. Mas pode ser a mulher no marido também, né? Viu? Hoje Deus está falando com você. Mas é o seguinte, e nesse eirado ficava o cenáculo. O cenáculo, ele era um lugar de reunião. Os discípulos se reuniam no cenáculo. Foi no cenáculo que aconteceu a última ceia. O cenáculo era a igreja. Era onde 2 ou 3 reunidos invocavam o nome de Jesus, e ali Jesus estava. Os discípulos não só vão para Jerusalém, eles vão para a igreja. Eles vão se reunir em comunidade para se sentirem mais seguros. Que grande exemplo para nós. A igreja é um lugar de segurança. Claro que é. Eu me sinto muito mais seguro aqui. Eu aprendo aqui no púlpito, eu aprendo quando eu converso, eu aprendo quando eu... Parênteses, estava eu pregando na igreja presbiteriana de Pinheiros, dias atrás, lá em São Paulo. Terminou o culto, uma pessoa queria conversar comigo, eu fui conversar. E a pessoa disse assim: olha, pastor, eu estou aqui há 3 meses, e eu gostaria de... Aí ele contou como é que foi a chegada dele. Ele falou: sempre fui muito decepcionado com a igreja. No meu primeiro dia aqui, dia que eu vim, eu era de uma outra denominação, está desviado, e Deus tocou meu coração, vá lá. E eu vim a essa igreja. E quando eu cheguei aqui, uma pessoa, eu fui sentar, a pessoa disse assim: não, esse banco é meu. Olha, mexi alguma coisa aqui agora? Não. Esse banco é meu. E aí eu olhei para aquela pessoa, ele disse assim: pastor, eu tive vontade de jogar ela, que era no lugar mais alto, jogar ela. Minha primeira vez nessa igreja, esse irmão aqui não deixou eu sentar, quem ele pensa que é? E começou. E aí, nessa conversa, eu disse a ele: você veja, querido, Deus te trouxe no lugar certo. No teu primeiro dia aqui, Deus já te deu uma aula. Essa igreja, como a minha igreja, como qualquer igreja, é feita de pessoas imperfeitas, cheia dos seus defeitos. Essa igreja, como qualquer outra igreja, é um lugar para os doentes, porque Jesus Cristo não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Aquela pessoa tinha a mania dela, o jeito dela, ela errou contigo, como você vai errar com muitos outros. Deus te trouxe no lugar certo, aqui você vai aprender com um monte de gente igual a você. E é isso. Então, na igreja, a gente aprende. Porque eu olho para a vida do outro e penso: misericórdia, ainda bem que eu não sou como ele. Aí eu lembro do texto sagrado e Jesus Cristo fala: ainda bem que ele não é como você. Não é?
Um monte de pessoas imperfeitas buscando a perfeição em Cristo Jesus. Vá para Jerusalém ou permaneça lá, é um lugar seguro. Em segundo lugar, eu vou pular os nomes ali, não que não sejam importantes, mas eu quero focar em outro momento aqui, que é o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com mãe de Jesus e com os irmãos dele. A oração, eu não vou falar sobre o poder da oração. Muito pode a oração do justo e sua eficácia, muito pode. Não é que a oração tem poder em si, o poder está no Deus que ouve a sua oração. Mas há poder, eu devo orar. A ideia aqui é nós pensarmos em como a Bíblia trabalha a oração. Quando eu leio sobre oração na palavra do Senhor, quando aparece a palavra oração na palavra do Senhor, ela sempre está associada com perseverança. Perseveravam na oração. Ela está associada à meditação. Eles se reuniam, fechavam a porta, permaneciam. A oração está associada à palavra permanecer. É um hábito. Meditar, perseverar, é esforço. A oração é esforço. Eu me esforço na oração. Salmo 1, 2. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está falando de vida devocional. Na sua lei medita de dia e de noite. E aí nós entramos em um momento crítico da nossa sociedade. Nós desaprendemos a meditar. Nós desaprendemos a nos esforçar, a permanecer, a nos concentrarmos na oração. Eu estou lendo um livro incrível chamado Fábrica de Cretinos Digitais. Você já teve a oportunidade de ler? Ele é de um francês chamado Demurger. Depois você me agradece pela pronúncia, que foi maravilhosa. Demurger. E ele fala sobre... Primeiro é um neurocientista, e ele está trabalhando essencialmente sobre o uso das telas, o uso do digital na vida dos seres humanos. Ele é a tese dele, ele é embasado, o livro tem 60 páginas só de citações, de bibliografia, então é muito bem embasado. E ele comenta que pela primeira vez, com dados científicos já, pela primeira vez na história da humanidade, a geração que chega tem QI menor do que dos seus pais. É a primeira vez que a geração de filhos tem um QI menor do que dos seus pais. Lógico, de forma geral. E ele atribui isso ao uso da tela. Aí ele comenta algumas coisas interessantes. Ele diz, por exemplo, que os CEOs do Vale do Silício pagam caríssimo por escolas em que não se usa o digital. E aí ele coloca parâmetros. Ele não quer demonizar o digital, mas ele coloca parâmetros de tempo para a utilização. A Tailândia, por exemplo, que tem índices altíssimos de educação, ele comenta que há multa para os pais que permitem que os seus filhos com menos de 24 meses acessem a tela. É um desafio para todos nós. Mas o que isso tem a ver com o texto? Porque ele comenta sobre a dificuldade dessa geração que chega, e uma parte nossa já, porque nós também somos um pouco essa geração já digital, não nativos, mas já digital. A dificuldade que essa geração agora que chega tem em se concentrar, em permanecer. Como é que essa geração vai orar? Como é que eu hoje já viciado no celular, e a minha esposa pega no meu pé, o celular parece que virou uma extensão do corpo, porque se eu deixo o celular ali, em 5 minutos eu já começo a ficar, cadê meu celular? Parece que está faltando um pedaço de mim. Existe uma síndrome, não é síndrome nada, eu não sei o nome que se dá, mas do toque invisível. Já viram isso? Você tem a sensação que o seu celular está tocando, mas ele não está. Como é que eu consigo parar e me concentrar em algo que é meditar na palavra do Senhor, se eu estou tão viciado
a interação dinâmica em que eu quero uma novidade quando eu começo a zapear de segundo em segundo. Como é que eu consigo parar e permanecer em silêncio? Aí ele comenta sobre isso, dessa geração que não consegue se concentrar. E sem concentração não tem oração. Sem concentração não tem meditação. E a oração é meditar, é parar. É isso que os discípulos faziam, é isso que os nossos pais faziam, e é isso que essa geração, e eu me incluo nela, infelizmente, faz cada vez menos. Porque no momento livre, aquele momento que nós temos de 5 minutos, 10 minutos na pausa do nosso dia, quantos pensam em ler a Bíblia? E quantos pensam em pegar o celular e ver as últimas novidades? É um desafio para todos nós. É isso que os discípulos fazem. Eles vão orar. Eles vão orar. Numa perspectiva não de defesa simplesmente, porque aí é outro ponto da oração. Quando Jesus Cristo fala para Pedro que edificaria a igreja sobre Pedro, sobre a rocha, né? Na verdade ele edifica a igreja sobre ele mesmo. A rocha é ele. Mas ele fala que as portas do inferno não prevaleceriam. Você já ouviu isso? Bom, nós como cristãos estamos preocupados em defender a nossa família. Nós queremos defender a nossa casa, blindar a nossa casa das artimanhas do inimigo que vem pela televisão, que vem por onde for. Mas nessa perspectiva de alguém que ora, de alguém que tem uma vida devocional bacana, é a perspectiva de ataque, não só de defesa. Se nós passamos a vida orando, protege a minha casa, me protege, sim, isso é muito bom, mas se as portas do inferno não prevalecerão, quer dizer que a igreja ataca as portas do inferno. E as portas do inferno, com o ataque da igreja, elas não prevalecem. Sabe o que isso quer dizer? Que eu preciso me posicionar, eu preciso ir para cima, quando eu não concordo, não vejo Cristo naquela posição, não vejo Cristo sendo glorificado. Eu não posso simplesmente viver uma vida na defesa, eu vou me preservar, eu vou me defender, não, eu preciso ser propositivo na minha vida de cristão. É isso, senão a gente vai fazer como quando nós, isso aconteceu comigo, mas aconteceu com muitos aqui, quando a gente brincava de esconde-esconde, lembra? As crianças ainda brincam de esconde-esconde? Acho que brincam. E aí eu queria me esconder tão bem, que a brincadeira acabava e todo mundo ia embora e eu estava lá ainda. Aconteceu comigo, já aconteceu com vocês? Ninguém me achou. Só que não é só ninguém me achou, e eu ficava na dúvida se a brincadeira já tinha acabado. Então eu ficava indo, será que já acabou? Eu queria me defender tanto que eu não brincava e eu não batia o 31 meu. Lembrou do 31 meu? Mas é verdade. Tem cristão brincando de esconde-esconde, mas está com tanto medo de ser achado, que a brincadeira vai acabar e ele vai estar lá escondido ainda. É verdade. É verdade. Não. Tem que aparecer. Tem que ir lá, tem que ir para o pique. É isso. Nós cristãos somos uma comunidade que precisa ser propositiva. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa atitude, contra a atitude da igreja, em nome de Jesus. Isso é orar. É Senhor Jesus, eu estou aqui hoje orando ao Senhor, pedindo que o Senhor me dê estratégias para eu avançar. E sei, quando eu avançar, o Senhor vai me proteger. A proteção é pressuposto, a proteção ela vem no pacote das medidas, porque para avançar eu preciso estar protegido pelo Senhor. A retaguarda o Senhor dá, mas me dá, Senhor, estratégias para eu ir para frente, e não simplesmente passar uma vida tentando me proteger, mesmo porque é impossível. Vou blindar a minha família? Impossível. Não blinda. Quem blinda é o Senhor. Você pode ter a estratégia que você tiver. Quem blinda a sua casa é o Senhor, porque em vão trabalha a sentinela se o Senhor não edificar essa casa. É isso. Por fim, poderia citar as mulheres. É incrível que Lucas dá um protagonismo bem legal para as mulheres. Ele cita a presença das mulheres em oração, e aqui nós sabemos disso, não é só
desse momento, era daquela época, o papel que as mulheres têm nesse processo de organizar, instigar a igreja à oração. Isso existe até hoje, e é o que acontece aqui, mulheres de oração. Isso Lucas faz questão de mostrar. E aí, por fim, o texto fala da unidade, porque nesse contexto aqui, eles vão para Jerusalém unidos, eles se encontram no cenáculo, eles oram juntos. A unidade também trouxe segurança a eles. Eles sabiam que eram mais fortes juntos. Bom, o texto vai dizer que eles estavam permanecendo, eles permaneciam ali. Isso não é um dia. Quando a Bíblia diz que eles começam a orar, eles não é uma oração única, eles permanecem em oração. Orai sem cessar. Lógico, vamos comer, vamos fazer o que precisava ser feito e tal, mas em constante oração, em um espírito chegado a Deus. Eu posso viver a minha vida em constante oração. Eu posso ir para o meu trabalho tendo o meu espírito em oração, chegado ao Senhor. E também os momentos de concentração mais agudos, na presença do Senhor, mas uma vida também que ora sem cessar. E os discípulos faziam isso juntos. Deus nos trata em comunidade. Eu comentei aqui, Deus nos trata quando convivemos. Eu, quando olho para o meu filho e no meu desafio de educá-lo, eu estou sendo forjado por Deus também. Quando eu tento conduzir o meu filho pelo bom caminho, eu também sou trabalhado por Deus o tempo todo, com as minhas manias, com os meus costumes. Quando eu convivo com você, à medida em que eu quero abençoar a sua vida, eu sou forjado por Deus também a ser uma pessoa melhor, porque eu tenho que tolerá-lo, não porque você é pior do que eu, é porque você é como eu, porque você também precisa me tolerar. Nós crescemos em Cristo, nós crescemos em nossa comunhão com o Senhor, porque nós nos tornamos mais parecidos com Jesus Cristo, à medida em que somos desafiados a amar, a exercer misericórdia, a ser mais tolerante, a abençoar, a ser dadivoso. E isso acontece em comunidade. Bom, isso acontece com os discípulos. O que fazer quando Jesus não está? Ele está. Mas o que fazer quando eu não o vejo como gostaria? Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Onde está o Senhor? O que eu devo fazer? Porque onde o Senhor me mandar, ali é um lugar seguro. Senhor, o que eu preciso fazer nesse momento? Vamos orar. É oração, é perseverar, é concentração, é esforço, é meditação, é deixar as distrações para se concentrar e mudar o estilo dessa concentração aí, é ter uma nova propositura na oração. E por fim, permaneçam juntos, no cenáculo, em comunidade, suportando Mateus, Tiago, Simão, Judas, suportando uns aos outros, cada um com as suas idiosincrasias. Amém? Juntos, em oração, que Deus nos abençoe. Sem contar que um aqui não estava, né? Não cita Judas. Judas não permaneceu. Judas se vendeu a Cristo. Que isso não aconteça conosco, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã. Nós precisamos, nós queremos caminhar ao seu lado e fazer aquilo que o Senhor pediu para que nós façamos. Se há alguém aqui longe de Jerusalém, que se aproxime, Pai, para a honra e glória do seu nome. Se há alguém aqui longe do lugar onde Deus quer que ele esteja, ajuda-o, Deus, a caminhar em direção a esse lugar. Ali nós estaremos seguros. Se há alguém aqui longe da igreja, Pai, que em nome de Jesus seja tocado agora nesse momento a vontade, o seu compromisso com a igreja. Se há alguém aqui longe de Jesus, não está em comunhão com o Senhor, tem buscado o Senhor só quando precisa, tem buscado o Senhor só para usá-lo, oh Pai, constrange esse coração, para que volte a Jerusalém, para que volte a casa, para que volte a companhia dos irmãos, para que volte a sua vida devocional, para que volte a presença de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos cantar agora um hino. Coloquemos-nos em pé, por gentileza.